Petrobras acredita em toda a tecnologia que aponte para um futuro melhor. Robôs que chegam em lugares impossíveis, a Petrobras tem. Supercomputadores e inteligência artificial com respostas instantâneas, também usamos. Realidade virtual para aumentar a eficiência, tudo isso está na Petrobras. Porque assim, com tanta inovação, seremos ainda melhores para você. Oi, meu nome é Guga Stocco e no episódio anterior nós falamos sobre as novas gerações e como o comportamento influencia as mudanças tecnológicas. E nesse episódio nós vamos falar sobre criptomoedas, blockchain e a digitalização do dinheiro. A gente vai falar sobre um tema agora polêmico, interessante e que vai mudar o mundo de uma forma radical, que é o blockchain. Poxa, o que é o blockchain? Então, antes de a gente entrar especificamente para falar sobre a tecnologia e do que ela é capaz, vamos entender um cenário. Vamos entender um pouquinho como que funciona o mundo hoje, como que funciona a história do dinheiro. O dinheiro começou primeiro com uma forma de troca. Então, o ser humano precisava de encontrar formas de ter um objeto que fosse único para todo mundo. Um objeto que todo mundo aceitasse. E o ouro ficou muito tempo valendo como dinheiro. Em outras palavras, eu tinha que colocar ouro dentro do banco e ele me dava notas. E essas notas representavam um pedacinho daquele ouro. Então era muito fácil para a gente entender o que era dinheiro, dentro desse conceito como um todo. E o que aconteceu? Aconteceu que depois de Bretton Woods, o dinheiro passou a ser o quê? Passou a ser uma grande história. Então, por exemplo, o dólar vale, o real vale, o peso vale. O que determina é a confiança que você tem de um país. Por exemplo, o país que emite aquele dinheiro. Para quem não conhece, o Bretton Woods foi o acordo que fez com que o dólar passasse a não ter mais lastro em ouro. Então, o que os Estados Unidos fez para fazer com que o dinheiro fosse global? Qual que é o produto que todo mundo usa? Todo mundo precisa? É energia. Todo mundo precisa de energia. E você pegar lá em 1970, 1960 e subindo, você vai perceber que o petróleo é o que gera energia. O petróleo gera gasolina, o petróleo faz as fábricas funcionarem, plásticos são derivados do petróleo e por aí vai. Então, quem dominar o petróleo pode dominar o dinheiro. Então, o que os Estados Unidos fez? Ele falou o seguinte, olha, você aqui, Arábia Saudita, por exemplo, você está tendo problemas de guerra, não é? Então, vamos fazer o seguinte, você vende o petróleo em dólar. E se você vender o petróleo em dólar, eu te protejo. Esse aqui é um território americano e ninguém vai entrar aqui. Por isso que não tem guerra no Emirados Árabes, por isso que não tem guerra em Dubai. Então, ok. A partir do momento que você passa a vender o petróleo em dólar, o que acontece? O mundo inteiro passa a usar o dólar como um meio de intercâmbio, passa a usar o dólar como uma moeda global. Mas agora o petróleo está deixando de ser aí um grande fomentador de energias, tem energia elétrica e outros tipos de energia. Então, de novo, a gente cai na confiança. Aí nasce, de repente, o Bitcoin. O que o Bitcoin fez? A ideia do Bitcoin foi o seguinte, vamos criar uma moeda que seja equivalente a uma reserva de valor. Eu vou colocar a regra dessa moeda muito bem clara na mão das pessoas. Então, eu vou imprimir apenas 21 milhões de Bitcoins. E toda vez que um Bitcoin é impresso, eletronicamente, ele através dos mineradores, os mineradores têm que gastar um dinheiro para que isso aconteça, que são em energia e processamento. E se eu for com aquele Bitcoin na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, na África, etc., eu sempre vou ter alguém que aceita aquele dinheiro. Então eu posso mandar ele peer-to-peer, que é mandar ele de um celular para um outro celular, por exemplo. Posso ir via uma exchange, quer dizer, vender ele numa exchange. Então eu tenho várias formas de transferir esse Bitcoin de um lado para o outro. Blockchain, na verdade, ele é composto de 4 principais componentes, que é um software peer-to-peer, que existe há algumas décadas já, e dentro dele, geralmente você imputa dentro desse arranjo, um token, que é o que a gente chama de criptomoeda, que ele é registrado sempre numa ledger pública. A primeira geração de blockchain, que foi o Bitcoin, eles inventaram a criptomoeda. Então, porque até então, na história da humanidade, era impossível você enviar
um arquivo digital para uma outra pessoa sem esse arquivo estar sendo duplicado. Porque se eu abrir meu e-mail aqui e mandar um e-mail para alguém, anexo uma música e envio, a outra pessoa vai ter a música, mas eu vou ter também. Na verdade, eu estou duplicando. Com dinheiro, que foi o primeiro propósito, né, desse arranjo de blockchain, através do Bitcoin, isso não pode acontecer, porque senão você gera inflação, né? Então, isso eu acho que é a grande revolução. Tem a questão também dos desbancarizados. Então, as carteiras que a gente chama de wallets, que você pode transferir moeda fiduciária, que se transformam em tokens dentro das carteiras digitais, elas pretendem, inclusive, dar mais inclusão, porque a maioria das pessoas que pelo mundo faz, às vezes, transações de $1 dia, $2, e os bancos tradicionais não têm o mínimo interesse de botar essas pessoas, incluir essas pessoas, porque elas praticamente estão dando prejuízo. Então, quando você fala de transação direta entre pares com o token, o custo, às vezes, é muito menor e compensa ter essa relação de incluir esse cara dentro de uma cadeia de pagamentos, onde uma mulher, uma trabalhadora no Kuwait, pode mandar dinheiro para a família na África do Sul em instantes, sem precisar passar pelo método tradicional, que é custoso, demora às vezes uma semana, enfim, eu acho que nessa questão. Só que o ponto principal é o seguinte: então se ele tem valor, por que eu não vou hackear tudo isso, né, e seja o dono, né, de todo esse processo todo? Porque é aí que entra o blockchain, né, porque na verdade o Bitcoin é um token, né, e esse token ele é um número, né, grande, complexo, né, e ele está rodando na internet, e eu preciso fazer uma conta para validar aquele Bitcoin. Então o minerador, quando ele faz aquela conta, ele valida o Bitcoin e registra aquele Bitcoin. Depois ele pega outra, valida, registra. O outro pega outra, valida e registra. Esse processo é um processo de mineração. E eu faço isso para manter a rede segura. E em troca eu recebo Bitcoins. E a única forma de hackear o blockchain seria se eu hackeasse todos esses computadores ao mesmo tempo. Ou se eu hackeasse pelo menos 51% de todos os computadores. Isso é impossível. Em outras palavras, eu tenho confiança. Então tá bom. Dito tudo isso, então a gente entendeu que o blockchain foi usado, né, por exemplo, para viabilizar uma moeda, né, de o quê? Uma moeda que serve de reserva de valor. Mas por que reserva de valor? Porque não serve para fazer pagamento. Porque para você fazer esse processo de validação do Bitcoin demora muito. Então, quando você vai fazer um pagamento, você precisa fazer o pagamento na hora, né? E aí o Bitcoin não permite isso, você demora um tempo. Então ele está mais parecido com o ouro, né, do que um meio de pagamento. Então você tem outras ferramentas, né, e outros formatos para fazer o pagamento. Então você fala de um grande varejista, você tem aqui no Brasil uma Via Varejo com a Airfox agora, indo para atuação de fintech. Você tem a B2W com a AMI Digital, você tem a Magazine Luiza com a Magalu Pagamentos, que eles nada mais estão seguindo uma tendência global, parecido com o que a Alibaba faz lá fora com a Alipay, a Amazon, que é você ofertar uma gama completa da digitalização de serviço financeiro. Você começa a ofertar para esse cara linha de crédito, você começa a fazer antecipação de recebível, que antes estava num modelo tradicional bancário, e agora esses caras começam a entrar no fluxo da operação e chegando até no consumidor final, se oferecer pagamento de conta, digitalização de crediário, por aí vai. Eu peguei aqui também um case de super app, né? Não tem como a gente não citar o WeChat, que tem mais de 1 bilhão de usuários. Você consegue fazer tudo no WeChat, desde pedir um táxi até transferir dinheiro para um amigo, até você pagar direto no estabelecimento, abrir uma conta. Eu sou um banco. Como que eu funciono? Né? O que um banco faz hoje? Hoje um banco pega, guarda o seu dinheiro, é uma coisa, e empresta dinheiro para você. E aí ele tem algumas funcionalidades para você fazer, por exemplo, pagamento, né? Você pagar contas. Imagina que em breve a gente vai estar fazendo isso num wallet. Só que esse wallet, como eles são tokens do mundo todo, né, e transfere para qualquer pessoa do mundo, então eu tenho um banco global? Pois é, a gente está caminhando, né, no blockchain para ter bancos globais. Então o banco do futuro está muito atrelado a isso, é como que ele vai consolidar tudo isso e fazer com que tudo isso aconteça. 7 em cada 10 millennials preferem ir ao dentista do que ao banco.
Eu não sei para vocês, mas esse número me assusta um pouco, porque eu odeio ir no dentista. Eu acho que o ponto aqui é, tanto o millennial não quer ir até ele quer poder resolver as coisas no mobile, quer poder resolver as coisas online, mas também talvez os bancos estejam perdendo um pouco o momento de como atender bem o cliente. Quem sabe a gente tem uma questão de confiança até, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. A tecnologia, então, que está faltando, que é um dos aspectos que está faltando eventualmente para essa experiência bancária, já transformou uma série de outras indústrias. Então, a gente tem Spotify para música, Uber para transportes, Netflix para entretenimento, e assim vai. Então, realmente, a tecnologia mudou a forma como a gente se relaciona com essas indústrias e, de fato, fez a disrupção delas, né? Os players antigos que a gente conhecia realmente mudaram nessas indústrias. E a pergunta é, por que será que está demorando mais com bancos? Porque hoje, apesar de tecnologia, a maior parte dos bancos já usarem muita tecnologia e isso fazer parte do nosso dia a dia na relação com o banco, o fato é que os principais players ainda estão aí, né? Então, a gente não aconteceu ainda uma disrupção. Fundamentally, people's relationship with money has changed. So if we rewind the clock by several decades to hundreds of years, the most important decision factor you made about your bank was, did you trust that it would not get robbed? So your trust was in the marble, it was in the mahogany, it was in the iron gates of the vault, as it were, to know that your money was safe. And that doesn't exist anymore, certainly not for a millennial generation and for those that have become more digitally native throughout their later life. So what people really care about from a bank, well, we believe, is fundamentally linked to a timely notification that is saying, hey, you spent some money, so you trust your bank knows what you're doing. And actually the importance of a card, just the nice coloring of a card. These are the things that are actually building trust with these new generations of users. So what people really want is a better relationship with how they spend their money. And that's the part that, the sort of traditional world of cash and card networks we're not playing very strongly in. And we believe that if you can help people feel better about how they spend their money, you're more likely to build a longer-term relationship. And I think it's quite interesting if you look at the history of banking leading up to the point of now the explosion of digital banks. All of these incumbent banks actually sold out of their payment assets. So the acquirers and the issuers, a lot of banks got out of that. And I think that's probably what's led to this sort of Cambrian explosion of innovation, whether it's on the banking side or whether it's on the wallet side of life. Yeah, I have an example of a new digital bank called Brightside in Canada. And what they are doing is pretty radical, because what they are doing is getting away with the notion of abstract financial products like accounts, loans, or even credit cards. The whole experience is based on what you actually do. What do you do? What do you want to do? You go on vacation, you need a new house, you need to renew your car. What do you want to actually do? And after that, they, of course, work it out for you in an automated way. So that's, I think, very, very, very interesting also. Blockchain é chamado até da nova internet, a internet de valor, né? A gente fala de Web 3.0, que são aplicações mais descentralizadas do que centralizadas, como Facebook, Google, que é a internet que a gente conhece hoje, que foi uma promessa de dar mais um pouco de equidade no mundo e distribuir, porque o mundo fica cada vez mais concentrado, né, e desequilibrado nas questões de renda. Eu, particularmente, sou fascinado pela possibilidade de você criar valor a partir de códigos computacionais que, de fato, as pessoas acreditam que aquilo pode ser e criar uma entropia, uma troca para que a gente comece a ter mais recursos e distribuir mais a questão do dinheiro, né? Se alguém pergunta para mim, fala, Guga, eu quero abrir a conta num banco. Que banco que eu vou abrir essa conta? Eu sempre viro para essa pessoa e digo o seguinte, falo, olha, abre a conta num banco que não tem agência. Por quê? Porque se você tiver algum problema, o banco que tem agência vai te enviar para a agência. O banco digital vai ser obrigado a resolver o seu problema. E o que aconteceu? Até então tudo bem, mas aí veio o Covid. E que o Covid colocou todo mundo dentro de casa, onde você não tem como sair de casa e mesmo quando você sai, você tem uma série de limitações.
Então o que acontece? Esses bancos que são obrigados a resolver o seu problema de forma remota, porque não tem uma agência, por exemplo, começaram a crescer de uma forma absurda, né? Eu acho que tem um exemplo bem claro, né? O exemplo do Nubank, recebendo aí 500 milhões de dólares, né? Entre outros, né? Bancos digitais que estão crescendo cada vez mais. Por quê? Você ficou dentro de casa, você tem que usar o produto digital cada vez mais. E quanto mais você usa o produto digital, mais você aprende e mais você cria o hábito. Então, a gente está vivendo uma era agora, né, que o Covid trouxe, que está fazendo o quê? Um crescimento gigantesco dos bancos digitais. Então, se preparem, né? Muito em breve, todo banco será apenas digital, né? E quando isso acontecer, o blockchain vem para fazer com que essa experiência também seja global.